Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Quando Moisés fugiu do Egito, ele tinha 40 anos. E ele acabou matando um egípcio porque estava espancando um concidadão. Naquele momento, Moisés ele sabia, porque aquela semente estava plantada nele. Ele sabia que ele tinha aquele propósito de libertar o povo que estava lá no Egito de alguma forma. Só que ainda não era conhecido aquilo para ele. Então, ele não foi reconhecido, porque na verdade não era o momento para ele. E ele fugiu. E depois de 40 anos, Deus aparece numa sarça ardente e confirma aquilo que estava no coração dele. Olha que coisa interessante. Eu ouvi falar aquela conversa de crise da meia-idade. Eu quero chamar a atenção para isso, no sentido de que até a psicologia explica alguma coisa nesse sentido, na psicologia analítica, que fala mais ou menos que nós reprimimos aquilo que é importante para nós, que é valoroso para nós, por causa de um emprego, por causa de um salário melhor, por causa de família, lealdade familiar, enfim. Só que chega um momento na nossa vida que aquilo volta. É mais ou menos assim: a pessoa tem o dom para arte e de repente aquilo foi reprimido de alguma forma, por ela ou por pessoas, e aquilo se perdeu, entre aspas. Na faixa dos 40, 50 anos, eu vou até um pouquinho mais de 60, porque Moisés ele morreu com 120, então a gente pensa que a meia-idade dele é com 60 anos. Então então eu quero botar entre 40 e 60, ampliando bastante, né? Porque tem também esse momento, né, que é chamado de doença criativa, né, que Jung passou, que Freud passou por volta dos 45, por aí assim, entre 40 e 50 anos, aonde eles se recolheram e passaram um tempo recolhidos, e nesse momento de introspecção eles cresceram bastante. Então são momentos que nos atordoam, são circunstâncias, são insatisfações na nossa vida, que aquilo parece que mexe com a gente. E é nesse momento que de alguma forma Deus ele traz isso de volta. Essa coisa daquilo que eu nasci para ser e para fazer, e de repente se manifesta de uma maneira assim explosiva. Vai ser diferente para cada pessoa, intensidade também. Para algumas vai ser tão forte que aquilo vai se realizar, para outras vai ser um pouco mais brando e ela só vai ficar frustrada. E eu quero que você pense nisso. Então, não sei, então tem aquela historinha assim, historinha não, é mais ou menos assim, aquela pessoa que tinha um dom de arte, só que ela viu que ensinaram ela que era mais valoroso, mais financeiramente bom, ela se tornar médica, enfim. Só que lá na meia-idade mais ou menos, aparece, no caso a psicologia ainda, se eu não me engano, ela não consegue explicar por que isso acontece, mas eu consigo enxergar justamente uma ação divina, justamente pela história de Moisés. Então a coisa ela simplesmente apareceu de tal forma que fluiu, vou ter que ficar nessa posição porque por causa do sol, senão ninguém me vê. Que fluiu de tal forma que trouxe uma mudança de caminho, de posição, entendeu? Então aí de repente essa pessoa que fugiu da arte, na sua meia vida a arte aparece.
aparece aquela intensidade, é como se o inconsciente dela falasse assim: chega, eu nasci para fazer isso, para ser isso, e o que eu estou fazendo está errado, não é o meu caminho. Quantas histórias você já viu, eu já vi, de pessoas que tinham uma profissão formada e de repente larga tudo para ser outra coisa? É mais ou menos isso. É essa coisa assim daquilo que me chama. É como se talvez a maturidade trouxesse essa urgência, porque quanto mais eu sou novo, mais eu sou influenciado, né? O que a psicologia também chama, né, do superego, que me comprime, né? Aquela coisa assim, me ensinaram que é assim que eu tenho que ser assim, então eu preciso ser assim. E quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se liberta dessas amarras. Lembra que eu sempre falo que nós somos pressionados por todos os lados para sermos aquilo que nós não nascemos para ser? É mais ou menos isso. Só que a minha intenção aqui é justamente te alertar antes de você passar por essa crise da meia-idade, por esse tipo de crise. Eu não me lembro se ela é real ou não, mas eu sei que existe esse momento que acontece conosco. E eu quero que você pense nisso, porque quando isso aparece pra gente, a gente precisa abraçar. Mas se você começa a sua vida já sabendo disso e lutando contra isso, você evita muitas dores lá na frente. Compreende? E eu quero que você pense nisso. O que tem alegrado o seu coração a ponto de te mover para aquilo que realmente é importante para você? Sai, abelha! De tal forma que muitas vezes não vai gerar aquela bonança financeira, mas vai gerar justamente a sua plenitude de alma, de vida. Porque se você não vai agora, você vai depois. Mas o problema é que, dependendo do emaranhado de onde você estiver, você não consiga voltar, continuar aquele seu caminho que está dentro de você. E isso vai gerar uma frustração imensa na sua vida. Como eu disse, outros vão conseguir. E eu quero que você pense nisso, tá bom? O que tem gerado alegria no seu coração sempre foi importante para você, mas que você matou, que você sufocou. Tá na hora de botar para fora. Tá na hora de você ser quem você nasceu para ser. Tá bom? Grande abraço, o Senhor te abençoe e até a próxima.